Pai, de buscar mais o Senhor. Queremos aprender mais de Ti, ó Deus. Queremos buscar mais da Tua palavra. Senhor amado, nós sabemos que é nela que testificam, é nelas que nós encontramos mais do Senhor. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Pai, nós sabemos que a graça é importante, mas também a sabedoria é essencial. E nesta noite que vem acrescentar, Senhor, sabedoria, Senhor, na nossa vida. E o conhecimento, Pai. Oh, Pai querido, Pai, onde ninguém possa nos roubar, Senhor. Pai, que a Tua palavra seja selada nos nossos corações, Pai. Meu Deus, que a Tua presença seja permanente no meio de nós. Pai, quando nós conhecemos as Escrituras, quando nós conhecemos a Tua palavra, nenhum de nós pode ser enganado, nenhum de nós pode ser confundido. O Teu povo não pode perecer, porque conhece a palavra, porque conhece as Escrituras sagradas. Nesta noite, Pai, oh Senhor, nós já sabemos que Teu Espírito Santo, Ele está no meio de nós. Então, Senhor, nós te pedimos, nos auxilia aqui, auxilia o Teu servo nessa noite, que vai ministrar a lição, auxilia cada um de nós que está aqui com o coração aberto para aprender um pouco mais. Pai, que a nossa mente, que a nossa memória, Senhor, nesta noite, Pai, venha estar guardando, venha estar assimilando o máximo possível, Pai, que venha estar guardada a Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, fica aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar, querido, o número 39 da nossa harpa. E você que tem a harpa, nos ajude a louvar. Aleluia. Porque a pastora já está sem voz. Então vamos fazer um lindo coral que é para Jesus. Aleluia. Eu creio que a maioria já conhece esse louvor, número 39. Louvor conhecido, cantado no culto de ceia. Então nós vamos fazer um lindo coral aqui para o Senhor. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali Ele verteu. Eis neste
Vamos iniciarmos mais uma lição. Vamos aprender sobre a segunda ordenança de Jesus, né? Seria a lição 10, irmãos. A primeira lição nós aprendemos sobre o batismo. As diferentes formas de batismo, os irmãos lembram que tem o batismo por aspersão, né? E o batismo por imersão, que é o ato de mergulhar a pessoa, que é o qual nós cremos e o que a Bíblia nos ensina. Hoje nós vamos ver sobre a ceia do Senhor, que seria a segunda ordenança da igreja. Os irmãos podem abrir a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler, eu vou ler o versículo 26. E nesse mesmo capítulo, irmãos, depois vamos ler a leitura bíblica em classe. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Todos acharam? Diz assim então, texto áureo: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática, irmãos, que está ao lado diz assim, ó: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Aí, irmãos, a leitura bíblica em classe, nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 34, desse mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 a 34. Vamos fazer como de costume, eu leio o primeiro versículo e os irmãos podem os demais. Amém? Diz assim então: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais à igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim tem fome, e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber, ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite, e quem foi traído, tomou o pão, E tendo dado graças, e partiu, e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seria julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajuntais para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenar-las, e quando for ter convosco. Amém. Aqui nós vemos então um ensinamento de Paulo, uma exortação ao mesmo tempo,
que fala sobre o que significa a ceia para nós. Nós estamos celebrando, né, a morte e a ressurreição de Cristo, mas ele também nos ensina, irmãos, a ter comunhão com os outros, não ter divisões e também se autoexaminar, ver se realmente nós estamos aptos a tomar a ceia, porque a ceia não é uma ocasião qualquer, é algo sagrado, é algo que nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, daquele que derramou seu sangue por nós, que entregou seu corpo por nós, para que hoje nós pudéssemos estar celebrando isso com gratidão, adoração, porque através desse ato dele nós temos salvação hoje, né, irmãos? Então nós vamos daí para o primeiro tópico, que tem por título a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Primeiro tópico. E vamos ver o subtópico na tradição romana. Diz assim, então: o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Aí diz em Lucas 22:19: isto é o meu corpo, este cálice é meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro é de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não com metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, em João 10:9. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Então aqui, irmãos, dá uma passadinha então na tradição romana, dos católicos. No entendimento deles, tanto o pão quanto o vinho, eles se transformam realmente no corpo e no sangue do Senhor. Se transforma literalmente no corpo e no sangue do Senhor. E aí a gente encontra, eu digo, um erro, porque vemos que a última ceia que Jesus comeu com seus discípulos antes da sua traição e prisão, ela foi mais que a última refeição de Jesus. Foi uma refeição da Páscoa também, um ensinamento que Jesus estava prestes a fazer em favor de toda a humanidade, derramando seu sangue na cruz, entregando seu corpo para pagar a dívida dos nossos pecados, uma nova aliança com Cristo. Então, na tradição romana, a interpretação da ceia do Senhor é baseada no ensino da transubstanciação, isto é, transformação de uma substância em outra. E de acordo com essa visão, os elementos da ceia, o pão e o vinho, são transformados literalmente no corpo e no sangue de Cristo durante a celebração. Isso é entendido, irmãos, por eles como uma manifestação do poder divino, onde os elementos físicos se tornam o próprio corpo e o sangue de Cristo, como eu falei antes. Então, embora permaneçam em aparência como pão e vinho, eles ainda dizem que se transformou no pão, né, no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. No entanto, como mencionado nesse tópico, tem desafios lógicos e exegéticos, uma comprovação de estudos, irmãos. Então, está associado a essa interpretação no raciocínio lógico. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor durante a última ceia, ele estava fisicamente presente com seus discípulos, agora a gente já leu ali. E o que levanta a questão de como poderia estar presente no pão e no cálice ao mesmo tempo, aí é isso que a gente tenta entender o porquê que eles dizem isso. Além disso, do ponto de vista dos estudos da Escritura, a interpretação literal dessas palavras de Jesus pode ser questionada, já que em outros textos ele usou metáforas para transmitir ensinamentos espirituais, como quando ele se referiu a si mesmo como uma porta, em João 19. Então, claramente, não se referindo a uma porta física, mas sim um exemplo que nos foi dado, uma comparação, um simbolismo. Então, enquanto a tradição romana mantém a visão da transubstanciação, essa interpretação pode ser desafiada por argumentos lógicos e exegéticos dentro do próprio contexto bíblico. Então, irmãos, o que essa revistinha quer dizer para nós? Que possivelmente Jesus estava usando uma metáfora, usando o pão, né, e o vinho na celebração da ceia. Mas a Igreja Católica pegou isso como se realmente se transformasse no pão
né, o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Como todos sabem, a Igreja Católica, quando eles entregam a hóstia, a gente não pode nem mastigar, né, pastor? Porque para eles é uma falta de respeito. Eu até comentei ontem que, dependendo, até a forma que você leva a mão, para eles também é uma forma de falta de respeito. Aí, irmãos, nós vamos passar então rápido também na tradição protestante, que seria luterana. Se os irmãos puderem pegar comigo, fala assim: a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado como consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Aqui nós vemos a diferença. Só que, estudando essa parte de distinção sobre o protestante, irmãos, tem duas etapas, como eu comentei com a pastora. A luterana, agora reformada, eles têm uma visão diferente dessa parte. Eles não creem também que somente o corpo se transforma, não creem mais nisso. Mas a revista nos mostra agora que eles têm uma visão totalmente errada também. O vinho não se transforma no sangue, mas o pão literalmente se transforma. E isso diferencia do que nós vemos na Bíblia, né? Não é o mesmo sentido. Aí, irmãos, nós vamos agora para a parte que eu creio que se encaixa mais a nós, que seria a posição pentecostal. Se todos puderem acompanhar também. A posição pentecostal. Seria o tópico 3, irmãos. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertam fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Alguém pode achar para mim Mateus 18 e 20? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Então aqui, irmãos, quer mostrar que quando nós vamos participar da ceia, comer do pão e beber do vinho ou do suco de uva, Jesus está espiritualmente no meio de nós, porque a Bíblia afirma que aonde tiver 2 ou 3, ali ele está. E é o seguinte, irmãos, essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial de celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Aí, irmãos, nós vamos entender que na tradição pentecostal, a compreensão da ceia do Senhor tem diferença da tradição católica luterana. Os pentecostais não acreditam na transubstanciação e nem na consubstanciação. Em vez disso, nós vemos que os elementos da ceia, o pão e o vinho, como símbolos do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos simbolizando a morte de Cristo, a entrega do seu corpo na cruz do Calvário e o seu sangue derramado. É como símbolo, com gratidão a Ele pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Na visão pentecostal, não ocorre uma transformação física dos elementos, nem a presença física de Cristo neles. Em vez disso, a presença de Cristo é entendida como espiritual, é simbólica. E durante a celebração da ceia, isso se torna símbolo entre nós. E essa presença espiritual, irmãos, é experimentada por meio da comunhão dos crentes e da consciência da presença de Cristo entre nós. Por isso que a ceia, irmãos, tem que ser dada em comunhão entre nós, comunhão com Cristo e comunhão entre nós. Por isso que a Bíblia relata que nós devemos nos examinar para que nós possamos tomar a ceia, comer do pão e tomar do vinho dignamente, fazer uma autoanálise. Por isso que na maioria, irmãos, antes de tomar a ceia, antes de a gente fazer esse ato sagrado, devemos nos corrigir, fazer uma autoanálise, como eu costumo sempre dizer, ver o que tem de errado, para que a gente não tome para a nossa própria condenação, mas pelo contrário, para a nossa salvação, como símbolo, irmãos, que nós estamos celebrando a
morte sacrificial de Cristo na cruz. E aí, irmãos, isso significa que enquanto os elementos estão vistos como símbolos, há um destaque na presença espiritual de Jesus durante a comunhão dos crentes, da nossa comunhão. E isso é apoiado pela referência de Jesus em Mateus 18 e 20, onde ele promete estar presente quando 2 ou mais estão reunidos em seu nome. Então, irmãos, na tradição pentecostal, a ceia do Senhor é vista como um ato simbólico de comunhão espiritual com Cristo e entre nós, os crentes. Tudo em conformidade com o ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Quantas vezes nós acompanhamos a ceia e, até mesmo como os pastores dão, eles falam que isso simboliza o meu corpo, que é partido por vós, que é dado por vós, e o meu sangue. Então é um símbolo. É errado dizer, irmãos, que o pão e o vinho se tornam literalmente. É como se, ao invés dos irmãos estarem vendo o pão e o vinho, vissem o corpo de Cristo ali e o sangue de Cristo. E para nós ele simboliza. E é para nós ter a comunhão entre Cristo e os irmãos. Então, irmãos, nós vamos agora para o segundo tópico, que seria o propósito da ceia do Senhor. E aí, o subtópico diz assim, irmãos: celebrar a expiação de Cristo. Alguém pode achar para mim 1 Coríntios 11, 26, que foi o que a gente leu ali? E depois, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. 2 Coríntios 5, 21. Alguém achou? Aquele que não conhece o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justificados de Deus. Amém, irmãos? Jesus nos justificou, ele carregou os nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados através da sacrifício dele na cruz. Então, ao ler, a gente diz assim: a celebração da expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração, nós lemos ali em 1 Coríntios 26, anunciar a morte do Senhor até que venha. Então, nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Então, irmãos, a ceia do Senhor é um momento mais sagrado para nós, e de grande significado na vida da igreja, todos nós aqui, e na nossa vida, né? Ao longo dos anos tem sido celebrada como um momento de profunda reflexão e como um momento de adoração de todos nós a Cristo, sempre nos fazendo lembrar do sacrifício de Cristo na cruz por todos nós. E ali a parte que fala sobre o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele destaca a essência dessa celebração ao afirmar que ela tem como propósito anunciar a morte do Senhor. Essa declaração, irmãos, nos direciona diretamente ao ponto principal da mensagem do Evangelho, que é a morte ao sacrifício de Jesus como cordeiro, sem mancha, imaculado, e que tirou o pecado do mundo. Aquele que morreu para que eu e você pudéssemos ter a chance de ser salvo. Aquele que nele não havia pecado algum. Aquele que carregou todos os nossos pecados, sofreu morte de cruz. Os irmãos bem sabem que morte de cruz na época era uma morte de vergonha. E mesmo assim, ele não hesitou em nenhum momento, ele não pensou duas vezes em nenhum momento, em carregar a cruz pelo Gilson, carregar a cruz pela Juliana, por cada um aqui. E ele derramou o seu sangue. A Bíblia nos fala, irmãos, que ele foi bastante açoitado, que ele foi agredido por várias vezes, zombaram dele, e o seu corpo foi pregado na cruz. O seu corpo, irmãos, sofreu horríveis dores que talvez eu e você hoje jamais aguentaria 2% do que ele aguentou. Então, a ceia, irmãos, é a celebração da morte e ressurreição de Cristo por todos nós, nos
nos mostra que ao morrer e ressuscitar, ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu o diabo. E nos ensina hoje também que através do sacrifício dele nós estamos vencendo o pecado e tendo a vitória com ele. Qual seria a nossa vitória? Garantir o nosso lugar no céu. Porque ao Jesus morrer na cruz por nós, ele nos garantiu a salvação, a graça da salvação. Então, irmãos, a morte e o sacrifício de Jesus como cordeiro sem mancha nos mostra que ele derramou o seu sangue puro, que é a que a gente celebra pelo vinho, e entregou o seu corpo, que a gente celebra com o pão, por todos nós. A ceia do Senhor é mais que um simples ritual religioso. É um retrato vivo da obra redentora de Jesus. Ao participarmos dela, irmãos, somos convidados a voltar nossos corações e mentes para o Calvário, onde Jesus suportou o peso dos nossos pecados e ofereceu a sua vida como um sacrifício perfeito em nosso lugar. Jesus não merecia aquela morte de cruz. Pelo contrário, nós que merecíamos. Então, irmãos, nesse contexto, celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo, como está em Hebreus 2, 14 e 15. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, nós somos justificados diante de Deus e reconciliados com Ele. Através da morte de Cristo na cruz, nós somos reconciliados com Deus. Então, irmãos, a sua obra na cruz não apenas nos libertou da condenação do pecado, mas também nos ofereceu uma nova vida em comunhão com o Pai. É uma expressão da graça salvadora de Deus e do seu amor incomparável por todos nós. E além de recordarmos o sacrifício de Cristo, nós renovamos a nossa aliança com Ele e com o corpo de crentes, todos nós. Conforme está em Apocalipse 12, 11. Nós celebramos a vitória de Jesus Cristo na cruz e também a nossa vitória sobre o pecado e a morte através de Jesus. Aí nós vamos para o subtópico 2, que fala proclamar a segunda vinda de Cristo. Aqui nós vamos ver que o ato da ceia também proclama a segunda vinda de Cristo. Então diz assim: a ceia do Senhor proclama sua segunda vinda. 1 Coríntios 11, 26. Logo há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém um olhar no futuro, esperando e ansiando por a sua segunda vinda. Então, ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que sua pátria não é aqui. Isso se encontra em Filipenses 3, 20 e 21. Então, irmãos, ao participar da ceia do Senhor, nós também estamos com um olhar no futuro, aguardando a volta de Cristo. Quantos de nós muitas vezes estamos acompanhando os sinais que estão se acontecendo para ter mais ou menos uma noção de que Cristo está às portas buscar a sua igreja? E se todos nós for analisar esses sinais, nós vemos que Jesus realmente está à porta para buscar a sua igreja. E através do ato da ceia, nós também celebramos a segunda vinda de Cristo. Então a celebração da ceia do Senhor não se limita, então, só em lembrar, na verdade, do que Jesus fez, do sacrifício dele na cruz, mas também tem um profundo sentido escatológico do que ainda vai acontecer. E ao se proclamar e anunciar a esperança da segunda vinda, Paulo escreve aos Coríntios, afirmou que a celebração da ceia é o meio de proclamar a vinda de Jesus. Isso nos leva a olhar para o futuro com uma expectativa, irmãos, aguardando ansioso na esperança do retorno do nosso Senhor e Salvador. Mas quando a igreja perde de vista, irmãos, como falou ali, essa bendita esperança da segunda vinda de Cristo, ela corre o risco de se secularizar, se tornar mundana, perder a essência de Cristo, perder o foco da mensagem, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, e perdendo o foco e o propósito principal, que é a salvação, aqui nós vemos então que a ceia serve como um lembrete.
e de que nós somos peregrinos nessa terra. Nós, na verdade, nós não pertencemos a esse mundo. A nossa verdadeira pátria está nos céus, como diz ali em Filipenses 3, 20 e 21. Então, irmãos, nos desafia também a vivermos de forma santa e vigilante, preparados para o dia em que Cristo voltará a buscar a sua igreja. Quantos de nós, irmãos, nós temos que todo dia estar preparados? Porque o mundo se prepara também todo dia para tentar derrubar os escolhidos de Deus. Não pense que você, ao tomar a ceia, ao participar em comunhão, você gera como se fosse uma blindagem em você, como se você estivesse praticamente imune às investidas do mundo. Não. A Bíblia fala, todos os dias temos que vigiar, todos os dias nós temos que se autoanalisar, fugir do pecado, porque o que o mundo faz é nos oferecer vaidade, nos oferecer o pecado através de vários meios. E hoje eu creio que está mais fácil o mundo nos tirar do meio da igreja. A tecnologia tem se avançado para isso. Nós vemos que antigamente não era assim, mas hoje não. Hoje, em questão de meia hora no celular, nós automaticamente perdemos o foco em Cristo. E é tão simples, é tão fácil, né? Nós vamos ficar meia hora no celular. Agora, para orar, meia hora começa a doer o corpo. Muitas vezes faltam palavras. Muitas vezes é uma oração básica automática. Então, o que a Bíblia nos ensina, irmãos, é vigiar, estar vigilantes, preparados, para que quando o inimigo vier investir contra nós, não nos pegue de surpresa, nós estejamos preparados. Então, ao contemplar o retorno de Cristo durante a celebração da ceia, Deus nos chama a renovar a nossa fé e o compromisso com Ele, a vivermos uma vida correta, honesta e justa, enquanto aguardamos as profecias da Bíblia se cumprir, como eu falei. Então, a ceia do Senhor nos lembra que o reino de Deus está próximo e que devemos viver de acordo com os valores e princípios desse reino. Então, a ceia do Senhor não é apenas uma lembrança do passado, mas uma antecipação do futuro, um olhar na esperança e na fé da volta de Cristo, para levar o seu povo para o céu. Essa é a nossa fé. Nós estamos na igreja hoje, buscando aprender mais de Cristo. Quando nós viemos dar o culto, cultuar a Cristo, adorar a Deus, é nessa esperança de que a gente esteja preparado, para que quando Ele vier buscar o seu povo, nós possamos servir com eles. E a ceia nos dá esse lembrete, nós devemos nos preparar. É como se a ceia fosse alguém puxando você, colocando você. Fica vigilante, vigia o que você faz, analisa a tua vida, o que você tem feito, como você tem levado a sua vida diante de Cristo. Então nós temos que vigiar, irmãos, cuidar para que a gente não continue fazendo aqueles pecados recorrentes. Eu digo esse pecado, todos nós pecamos, mas tem aquele pecado recorrente, que é aquele que você peca, se arrepende, volta a pecar novamente. É aquele que muitas vezes você peca, Deus te corrige, ao invés de você gerar mudança, você torna a cair novamente. Nós devemos cuidar disso, porque a Bíblia diz que Jesus vai buscar o seu povo no piscar de olhos. Então, muitas vezes, se você não vigiar, não vai dar tempo de arrependimento. Não tem como nós nos arrepender na hora. Não tem aquele negócio que dizem que vai ter um barulho e que você vai ter, de repente, um certo tempo para se arrepender. Vai ser muito rápido. E para isso não acontecer, nós ficar aqui, nós devemos vigiar. Então, a ceia é como um lembrete, irmãos. Um lembrete que nós devemos vigiar em tudo que fazemos. Procurar ter uma vida correta com Cristo. Procurar ter uma vida cada vez mais próxima de Cristo. Quando a gente nos aproxima de Cristo, quando a gente sente a presença do Senhor na nossa vida, automaticamente, irmãos, você não tem mais o desejo de pecar. Você começa a vencer a tua carne. Jesus mesmo nos dá força para vencer a carne. Porque é uma luta, irmãos, do Espírito contra a carne. A carne muitas vezes quer pecar e o Espírito começa a se retrair. E aí, se nós não vigiar, tem que acreditar, a gente deixa a carne falar mais alto. Infelizmente é um ditado que acontece na maioria. Eu não estou dizendo para os irmãos que talvez eu digo isso porque eu consigo. Eu também, todos aqui, eu creio que tem uma luta diária contra a carne. Muitas vezes seja alguém que provoca você, muitas vezes uma mensagem que te ofende. E o que vamos fazer? Vencer a carne que quer de repente falar mais alto,
Jesus nos ensina a ser brando, nos ensina a vigiar, porque isso nos garante a salvação. Então, irmãos, aí nós vamos para o subtópico 3, que fala sobre celebrar a comunhão cristã. Diz assim: uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever sua primeira carta aos Coríntios estava relacionado à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprovou por isso. Então o clima fraterno de comunhão deixara de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. Quando há um espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia perde todo o seu sentido. Aí nós vamos para um problema bem grave. Como eu falei, a ceia não é só comunhão com Cristo, é comunhão com os irmãos também. Por isso que muitas vezes eu vejo também que ao nós estar próximo a cumprir o ato da ceia, nós devemos, como eu falei, se autoanalisar e também se você tem alguma dívida, você tem alguma questão a tratar com o seu irmão do lado, não precisa ser nem dentro da igreja, pode ser dentro da própria família. É essencial pedir o perdão, é essencial procurar ter esse cuidado, e até mesmo dentro da igreja, porque aqui nos fala que uma igreja dividida perde o sentido da ceia. Não estou dizendo que aqui é o lugar, mas aqui nós não temos essa divisão. Mas em muitos lugares, principalmente igrejas grandes, com muitos números de cristãos, de crentes, na maioria tem divisões entre elas. E Jesus diz que a ceia perde totalmente o sentido, perde o foco. Então nós devemos cuidar isso, cuidar para que a gente possa ter comunhão entre os irmãos. Então esse subtópico na celebração da ceia não é apenas um ato de adoração e lembrança do sacrifício de Jesus, mas também uma oportunidade para fortalecer os laços de comunhão entre nós, os membros do corpo de Cristo. Então Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele abordou as divisões e contendas que estavam presentes entre os crentes daquela igreja, inclusive durante a celebração da ceia. É importante compreendermos que a ceia do Senhor é um momento sagrado de comunhão, não só com Cristo, como eu falei, mas também entre os irmãos e irmãos na fé. Nos primeiros dias da igreja primitiva, irmãos, a comunhão fraternal era uma característica, no caso, uma qualidade marcante na vida dos crentes. Nós vemos isso em Atos 2,42. Então nos mostra isso, que quando acontecem divisões, contendas, como eu falei, intrigas, discórdias entre os membros da igreja, a celebração da ceia perde o verdadeiro significado e o poder transformador. Em 1 Coríntios 11, 22, Paulo repreendeu os coríntios por permitirem que houvessem essas divisões e prejudicava a união entre a igreja. Ele exortou porque isso era totalmente errado e com certeza enfraquecia a comunhão entre eles. Nós vemos, irmãos, que quando há divisão, há intriga, realmente enfraquece a comunhão. Aí nós vemos um sentar de um lado, do outro, ou então não há aquele clima para você adorar a Deus. A gente percebe que fica um clima pesado quando há essas contendas, intrigas, quando há divisões. E isso é uma coisa que não pode acontecer no nosso meio. Eu penso assim, irmãos, que se eu perguntar, se tiver um lugar que tem várias divisões, e eu perguntar quem quer subir para o céu, todos vão erguer a mão. Mas e como vão subir para o céu, um querendo ser mais que o outro, um querendo derrubar o outro, ou uma intriga entre o outro? Não pense que quando Deus vai levar você lá para o céu, e lá no céu vai ter a oportunidade para você se acertar com o teu irmão. Pelo contrário, nós devemos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Dentro da igreja nós sabemos, irmãos, que tem todo tipo de temperamento, mas a gente não deve deixar esse temperamento, esse nosso jeito de ser muitas vezes, causar uma divisão entre nós, querer ser um mais que o outro, ou querer de repente derrubar o próprio irmão. Nós devemos ter essa comunhão. E como ter essa comunhão?
buscando a Deus, buscando a perfeição em Cristo, fazendo com que Cristo nos mostre aonde nós devemos nos corrigir, aonde nós devemos mudar o nosso jeito de ser, porque não existe, irmãos, um desacreditado que diz eu sou assim, vou morrer assim, não, porque a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo nos muda. Quem diz isso é porque realmente ainda não teve um encontro real com Cristo, porque o encontro real com Cristo, ele muda, seja qualquer situação que você viva, seja qualquer jeito que você acha a mudança, Jesus muda. Então, quando os crentes, irmãos, se recusavam a esperar uns pelos outros, como diz ali, e compartilhar em comunhão durante a ceia, eles estavam demonstrando uma falta de entendimento e também desrespeito ao propósito e ao significado da ceia. Então, é essencial que os crentes compreendam, que nós compreendemos que a celebração da ceia do Senhor não é apenas um ato individual de devoção, mas uma expressão coletiva, no todo, de união, de amor e comunhão do corpo de Cristo. É um momento, irmãos, para deixar de lado as nossas diferenças e divisões e se reunir em amor e respeito entre todos nós, na celebração desse ato que a gente vê que é tão importante, o ato da ceia, né? Então, quando celebramos em comunhão a ceia, em união entre todos nós, a gente está testemunhando ao mundo, a quem está de fora, o poder transformador do Evangelho de Cristo, de uma forma de nós, irmãos, honrar e fortalecer a união entre a igreja. Nós devemos, irmãos, estar unidos. A ceia nos mostra isso, que nós devemos estar em comunhão, um ajudando o outro, porque a luta do inimigo para derrubar a igreja é constante. E não pense que ele vai tentar atacar todos nós no todo, até porque ele não consegue. Mas aonde ele conseguir pegar um ali, pegar o outro lá, causar essa divisão, automaticamente ele vai enfraquecer a essência da igreja. Automaticamente nós vamos perdendo o foco, vamos perdendo aquela essência do Espírito Santo em nossa vida. E é o que o inimigo tem tentado fazer na maioria das igrejas, irmãos. Até quando há escândalo entre os irmãos, você pode ter certeza que a igreja já está fraca, a igreja já está morta. Agora, uma igreja onde há a busca do Espírito Santo, uma igreja onde a gente busca a presença do Senhor, o inimigo ele pode até tentar, mas a nossa comunhão, a nossa busca em Deus, ela nos permite vencer qualquer seja a investida do inimigo. Então, nós devemos estar sempre em comunhão, sempre em comunhão. Se porventura, muitas vezes, a gente sem querer ofende um ao outro, sem pensar, irmãos, a gente é humano, às vezes até uma simples palavra a gente diga, né? Sem querer a gente ofender o outro, que a gente nem percebe. E quando essa pessoa é ofendida, ou digamos que se porventura ofendi alguém, pode vir, chegar, ter uma conversa, um diálogo de nós, olha, irmão, realmente aquilo que você disse me ofendeu, aquilo que você falou, ou a tua atitude não foi aprovado por mim, me desrespeitou. Tem que haver essa conversa, esse diálogo. Eu, com certeza, vou reconhecer que errei, vou pedir perdão, com certeza essa pessoa vai me perdoar e automaticamente, irmãos, o perdão lhe tira aquele peso. Quantos de nós, muitas vezes, tem, de repente, algo a perdoar ou pedir perdão, e quando a gente consegue fazer isso, tira aquele peso. É como você tem na lição passada, sobre o perdão. Quando eu consegui dar o perdão verdadeiro, é sério, irmãos, a gente sente que sai aquele peso, aquilo que muitas vezes, irmãos, está travando até a nossa bênção. Muitas vezes Deus tem algo tão precioso para nos alcançar, mas por a gente não ter essa comunhão, esse sentido de reconhecer o erro, de pedir perdão, de se autoanalisar, muitas vezes impede a nossa bênção. Então, irmãos, nós temos que cuidar disso, a comunhão entre nós, entre os crentes, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que andar unido, não tem que uma parte do nosso corpo ir para um lado, ou querer fazer algo e outra parte fazer outro. Nós somos comandados por Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, irmãos. Não sei se alguns irmãos têm alguma pergunta sobre o tópico 2 ou o tópico 1, talvez. Que aí nós vamos passar para o tópico 3, irmãos. Então, não é uma lição muito extensa. Não tem alguma pergunta, não? Tá,
nós vamos então para o tópico 3, irmãos, que fala sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Aí nós vamos entender o que é participar indignamente. Então, seria o tópico 3. O subtópico 1 diz assim, irmãos: o que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é traduzido do advérbio grego anaxios. O advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo e à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, participando da ceia do Senhor. De maneira desordenada, quando não esperavam pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Então, irmãos, participar indignamente da ceia do Senhor, como Paulo advertiu, está relacionado ao modo ou maneira como os crentes estavam se aproximando e também participando dessa celebração. Ele nos deu um exemplo, irmãos, que deve ser seguido até nos dias de hoje. Então, indignamente se refere ao modo como algo é feito, indicando uma maneira que não é adequada ou até mesmo imprópria de participar da ceia. Paulo criticou o comportamento dos coríntios durante a ceia. Eles estavam agindo de maneira desordenada e sem disciplina. Não esperavam uns pelos outros, eles eram irreverentes, não reverenciavam a Deus, no caso, se embriagavam e não tinham respeito com o ato da ceia. Até para ser mais claro com os irmãos, faltava o respeito deles no ato da ceia. Irmão, aqui nessa parte, como é que a ceia deles era diferente. A casa deles era uma refeição, não era que nem nós, que é simbólico. Eles, aqui como diz a própria maneira, eles comiam e bebiam, era tipo uma refeição, então, eles. Sim, a própria ceia de Jesus foi uma refeição, da maneira que ele ensinou. Então, é isso que quer dizer, irmãos, eles não esperavam ou queriam comer mais que os outros. Dá a entender, irmãos, que eles também queriam, digamos, ser um mais que os outros, desrespeitando quem estava do lado. Porque, um exemplo, irmãos, quando a gente faz, de repente, até a nossa confraternização, a gente deve respeitar quem está do lado. Não, um exemplo, o Gilson querer ter mais que o que está do lado, querer se apegar mais do lado, desrespeitando até o seu próximo. Então, faltava, irmãos, respeito entre eles. Eles tinham que ter respeito porque é um ato sagrado, não é um ato qualquer. Não é como se fosse uma reunião de trabalho ou uma reunião de amigos. É uma ceia, é uma celebração da morte e ressurreição de Cristo. Então, nessa falta de reverência, irmãos, que eu posso até incluir várias coisas, como desordem, como desrespeito, em pecado, até um modo de se vestir inadequado, irmãos. Como a gente vê em alguns lugares hoje, já é uma falta de respeito ao ato da ceia. Porque é um ato que você tem que ter reverência, postura, atitude de quem realmente está respeitando ou está dando valor ao ato de Jesus, que foi a morte dele na cruz, celebrando realmente. Então, nós devemos cuidar disso. Então, toda essa falta de cuidado e respeito com o significado sagrado da ceia do Senhor está levando a participar de forma inapropriada, irmãos, e desrespeitosa. Infelizmente, irmãos, isso existe em algumas igrejas hoje em dia. A gente vê que não há um respeito entre eles. Eu até aprendi com a pastora antigamente, hoje em dia até na nossa igreja nós temos esse cuidado. O que é tomar a ceia antigamente? Nós devemos sempre se vigiar, irmãos, para não estar errado, para não cometer pecado. E hoje nós vemos que a maioria não tem esse cuidado. Eles participam da ceia como se fosse tomar um simples copo d'água. Não tem mais aquele temor. Eu cresci tendo aquele temor, que muitas vezes eu estava em pecado e eu tinha aquele temor. Será que se eu tomar a ceia agora, Jesus vem agora, eu fico? Ou de repente eu estou tomando a ceia e Jesus ainda aponta os meus erros? Hoje não, irmãos. Hoje a gente vê muitos que tomam a ceia, brigado com o seu vizinho do lado, não se dando com o seu irmão do lado,
Muitas vezes a família é toda desestruturada dentro do seu próprio lar, mas está ali tomando a ceia, está ali participando do corpo do Senhor. E isso também inclui como tomar a ceia indignamente. Não é algo digno, não é algo que se possa dizer que está de acordo com os princípios da Bíblia, está totalmente fora. Então, se nós não nos examinarmos como a Bíblia diz, nós podemos estar mostrando um triste desrespeito pelo sacrifício de Cristo, e assim nós estaremos nos condenando, como está escrito na Bíblia. Então, irmãos, dessa forma é importante que nós, crentes, participamos da ceia do Senhor com humildade, reverência, respeito a esse ato e, como eu falo, fazendo um autoexame de nós mesmos e assim reconhecendo a importância e o significado da celebração. Nós devemos então buscar honrar a Deus, irmãos, demonstrar respeito pelo corpo e o sangue de Cristo, que simbolicamente é representado no pão e no vinho, que são os nossos elementos sagrados da ceia, né, irmãos? Agora nós vamos então para o subtópico 2, que fala sobre... Irmão, Sim, claro. ficou uma dúvida aqui em relação à pergunta do outro irmão lá. A ceia, eu não entendi direito. Não é uma refeição normal. Nossa. Porque eu vi que o dever aqui é uma carta do apóstolo Paulo endereçada à igreja de Corinto. Sim. Né? E no capítulo 11, no versículo 33, diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Sim. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas eu ordenarei quando estiver convosco. Sim. Então, eu acredito, não sei se os irmãos podem falar melhor, a Santa Ceia é com asmos, né, e o vinho. Sim. Mas daí, claro, um comia mais que os outros, né? Sim. Eu acredito que é com a nossa hoje, não uma refeição normal. Eu creio que a cultura desde a época é esse, irmãos. Até porque a gente vê que tem culturas hoje em dia, tanto judaica, que muitas vezes a celebração da ceia não é como a nossa, todos os meses. Tem umas que é uma vez por ano, ou de tempos em tempo. E ali, quando fala sobre esperar uns pelos outros, se trata da comunhão. Talvez não agir com ganância, um querendo passar à frente do outro, um querer tomar a vez do outro. E eu creio que Paulo advertiu ali porque com certeza tinha alguém que queria tomar a frente do outro com ganância, muitas vezes até, talvez eu creio com o pecado da gula, e querer participar da ceia antes daquele grupo inteiro com comunhão. E aí Paulo adverte que coma em casa. Só que aí hoje, para nós, irmãos, isso se refere para nós hoje com a nossa comunhão. Nós devemos participar da ceia junto. Todos, irmãos, aptos a participar da ceia. Como eu falei, naquela cultura, se a gente for pegar a cultura deles antigamente, nós vamos encontrar várias diferenças da nossa hoje. Coisas que muitas vezes eles fazem que nós não fazemos, mas é a cultura da época, a cultura daquele povo. Vemos que em vários continentes, em várias culturas diferentes, cristãos que talvez fazem algo que nós não fazemos, ou talvez até que a gente ache errado, mas é a cultura deles. Um exemplo, eu até citei com minha esposa esses dias sobre o povo africano. Muitas vezes eles dançam até de modo desordenado, e muitas vezes a gente até acha que seria errado, mas é a cultura deles, é o jeito deles. Então, na época de Paulo ali, era a mesma cultura. Eles se reuniam para cear entre eles, para comer entre eles, até com uma celebração entre eles, uma comunhão, mas um com certeza por ganância queria passar à frente do outro, ou não esperar a vez, talvez até não respeitando aquela comunhão entre eles. Então, foi isso que Paulo quis dizer. Então, para nós hoje já é diferente, a gente tem que ter essa comunhão entre nós. Quando a gente participa da ceia, irmão? É que naquela época era uma refeição. Sim. Imaginando o almoço hoje, nós é só um simbólico. Sim. Não é uma refeição posta à mesa. E eles eram dessa forma, né? Eles Sim. eram a própria ceia de Jesus foi, era uma mesa, era posta comida. Era como se fosse uma confraternização. Né? Então, nós vamos para o 2, né, irmãos? A celebração reverente, né? Tá.
Então, irmãos, aqui nessa celebração reverente, diz assim: se em lugar do advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Como mostramos, não é esse caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador, alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia traz juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai os juízos. Então, irmãos, aqui a celebração da ceia requer uma abordagem reverente e respeitosa por parte dos participantes. Então, o apóstolo, em sua carta aos Coríntios, adverte sobre o perigo de participar da ceia de forma indigna. Aí ele diz que se ele tivesse usado um adjetivo em vez de um advérbio para descrever essa indignidade, ninguém seria considerado digno de participar. Todos somos pecadores e dependentes da graça de Deus para a salvação. Aqui quer dizer, irmãos, que se nós fosse esperar participar da ceia sem pecado, ninguém ia participar. Todos nós somos pecadores, mas nós somos justificados por Cristo. Mas é como eu falei, tem aquela diferença de nós ser pecadores e cometer aquele pecado direto, sem ter esse cuidado. Ou um pecado que muitas vezes Deus já apontou para nós, Deus já nos corrigiu, e a gente continua em pecado. Então, irmãos, embora participamos da ceia não por nossa própria dignidade, mas pela graça de Deus, isso não significa, irmãos, que podemos nos aproximar dela de qualquer maneira, especialmente vivendo em pecado deliberado. A simples celebração irreverente da ceia pode atrair o juízo divino. Então, o que dizer daqueles que participam com pecados? Como eu falei, muitas vezes tem pessoas participando da ceia com pecado não confessado, tanto para sua esposa ou para o seu esposo, pecados graves, que muitas vezes a gente esconde do irmão do lado, esconde do pastor, esconde dos nossos líderes, mas a Deus não esconde. Quando Deus nos vê participando da ceia ali, e vendo que nós temos pecados graves, que muitas vezes nós não confessamos nem a Deus e nem ao próximo, Jesus está vendo que nós estamos participando da ceia indignamente. É um ato a qual Deus nos agrada. E aí disso nós estamos tomando para a nossa própria condenação, atraindo o juízo para nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz, que quando nós somos julgados, nós somos repreendidos, mas nós devemos mudar. Então, irmãos, o pecado não confessado é ainda mais sério, pois demonstra uma falta de arrependimento e uma postura de desobediência diante de Deus. Participar da ceia do Senhor com pecados não confessados é uma afronta à santidade de Deus e ao significado sacrificial da ceia. Ela pode resultar em consequências sérias, incluindo o juízo divino sobre nossas vidas. Então, é essencial, irmãos, que os crentes, nós tomamos a ceia, participamos da ceia do Senhor com os nossos corações arrependidos e prontos para confessar nossos pecados diante de Deus e buscar o seu perdão e restauração. Então, irmãos, é importante que os crentes se aproximem da ceia com o coração contrito e arrependidos, prontos para confessar seus erros diante de Deus e buscar misericórdia e perdão. Aí, irmãos, se por acaso algum de nós tiver um pecado grave, uma falta grave, um pecado não confessado, é melhor que a gente nem participe da ceia. É melhor que a gente nem participe desse ato, porque realmente nós estamos atraindo juízo para nós mesmos. Nós estamos atraindo uma condenação para nós mesmos. Então, muitas vezes, por isso que a Bíblia relata que nós devemos se autoexaminar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim só depois coma do pão e beba do cálice. Porque nós devemos participar desse ato da ceia dignamente, com o coração limpo, puro, sem aquele pecado grave, a qual nós não confessamos nem a Deus
E sabemos, irmãos, que quando a gente confessa nossos pecados a Deus, a gente alcança a misericórdia dele. Então, irmãos, como eu falei aqui, é importante que os crentes se aproximem da ceia com os corações puros e arrependidos, irmãos. E assim a gente busca a misericórdia e o perdão de Deus. Automaticamente, se você confessar os seus pecados, se arrepender, Deus te dará o perdão. A misericórdia do Senhor nos dará o perdão. Agora nós vamos para o subtópico 3, que seria uma celebração festiva. Alguém pode achar para mim 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Com o coração puro, deixar aquele pecado para trás, reconhecer os erros e participar arrependidos. Se arrepender dos pecados antes de participar da ceia, se autoexaminar, para aí estar apto a participar da ceia, né, irmãos? Então, a ceia, aqui diz assim, a ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Então, deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva, irmãos, uma celebração alegre. Nosso Redentor vive, e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, abundante alegria. Aqui nos fala, irmãos, nós temos que celebrar a ceia do Senhor também com alegria, porque Ele morreu por nossos pecados, padeceu por nossos pecados, mas Ele vive, Ele ressuscitou. Então, isso é um motivo de alegria, que através da sua ressurreição, Ele nos deu a chance de ter uma nova vida, uma aliança com Cristo. Então, irmãos, aqui vemos que a ceia do Senhor não é apenas um momento de lembrança e contemplação da morte de Jesus, da morte sacrificial de Cristo, mas é também uma ocasião para celebrar a sua ressurreição gloriosa. Enquanto nós pensamos sobre o sacrifício de Cristo na cruz, devemos lembrar que a sua morte foi seguida pela vitória sobre a morte. Então, ele venceu a morte na cruz do Calvário. Ele morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou, irmãos. Essa verdade é proclamada no Evangelho, em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 ao 4. Então, a ceia do Senhor não é um funeral, irmãos, mas uma celebração festiva da vida que venceu a morte. Paulo nos exorta a celebrar com reverência, mas também com alegria o ato da ceia. O nosso Redentor vive, e essa alegria que devemos anunciar no ato da ceia. Celebrarmos com amor, gratidão e comunhão com Cristo e com nós, com os irmãos. Então, é um momento de reverência, reconhecer a santidade do sacrifício e o tamanho da sua graça em favor de nós. A graça de Cristo nos alcançou. Então, a alegria em celebrar a vitória que temos em Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo deve haver entre nós, irmãos. Nós devemos, além de ter a comunhão, a alegria entre nós. Nós estamos celebrando a vida, a nova vida em Cristo, a ressurreição de Cristo e em favor de todos nós, que através da ressurreição a graça nos alcançou. Nós temos a chance de ser salvos pela graça de Cristo, pela sua morte de cruz e ressurreição. Então, a alegria de celebrar a vitória que temos em Cristo sobre o pecado nos faz, irmãos, na verdade, nós devemos nos aproximar da ceia e participar delas com um coração gratos e com adoração, reconhecendo a grandeza do sacrifício de Cristo e a maravilha da sua ressurreição, lembrando com grande alegria que Ele está vivo e reinando para sempre. Então, que a celebração da ceia do Senhor, irmãos, seja uma expressão vívida da nossa fé e esperança no Salvador. Que também seja um momento para glorificar o nome de Cristo, sentir a sua presença e testemunhar a todos, irmãos, que
O sacrifício de Cristo na cruz por todos nós nos transformou a nossa vida, mudou, nos deu a chance de ser salvos. Como eu falei, Jesus não havia pecado nenhum nele. Os pecados que ele carregou foi o meu e o teu pecado. A dor que ele passou na cruz do Calvário, todo o sofrimento, a sensação de abandono foi por mim e por você. Porque nós mesmos, irmãos, nós não merecíamos. Não merecia que isso fosse feito por nós. E mesmo assim, ele padeceu na cruz para que hoje eu e você pudesse celebrar a morte e a ressurreição dele, que nos deu a chance de vida eterna, que nos deu a chance de ser um novo homem, uma nova mulher, de ressurgir com Cristo. Por isso é importante, irmãos, esse ato da ceia, celebrar a morte dele, mas também a ressurreição, e mostrar a todos, ao mundo aí fora, que o nosso Salvador está vivo, que ele venceu a morte, venceu a cruz, e que em breve virá buscar a sua igreja. Então nós devemos estar preparados, irmãos, para que quando isso aconteça, nós estamos prontos para subir com Cristo. Eu não sei se os irmãos têm alguma pergunta sobre esse tópico. Não? Aí eu vou ler a conclusão, então, irmãos. Diz assim: nesta lição sobre diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento de forma mágica que concede a graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer feito ou de qualquer maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente no pecado. É um ato sagrado, irmãos, um ato santo. E hoje, todos nós, eu creio que todos nós estamos aptos a participar da ceia, porque nós buscamos reverência em Cristo. Nós buscamos nos examinar. Eu tenho certeza que cada irmão que está aqui busca se examinar, busca se aperfeiçoar em Cristo, busca corrigir o próprio pecado, a participar da ceia de maneira digna, porque eu creio que todos nós, eu pelo menos eu quero, assim que Deus buscar a sua igreja, nós nos encontrar na glória e saber que valeu a pena cada luta, valeu a pena cada barreira, que nós vencemos, subiremos ao céu. Mas enquanto a gente estiver aqui, irmãos, nós devemos celebrar a Cristo com a nossa ceia, a nossa devoção, o nosso respeito e a nossa gratidão pelo sacrifício dele na cruz. Então, se algum irmão tem alguma pergunta ou não, aí nós vamos para as questões. Alguém tem? Então, a primeira questão fala assim, irmãos: qual é a posição da maioria dos pentecostais em relação aos elementos da ceia do Senhor? Alguém sabe? Elemento simbólico. Isso. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, como o irmão falou. Mas, contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia e também no aspecto memorial da ceia do Senhor. E a segunda pergunta diz: para o que a ceia do Senhor aponta? Ela aponta para o Calvário. Isso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário, a morte de Cristo na cruz. Terceira pergunta, irmãos: que tipo de sentido está presente na ceia do Senhor? Qual o sentido? Sentido escatológico. Isso. Ela proclama a sua vinda. E a quarta pergunta: qual foi a advertência de Paulo em relação à ceia do Senhor? Aquela advertência ao povo de Coríntios. Participar dignamente. Isso. Concernente à celebração da ceia, Paulo advertiu o perigo de participar dignamente sem nenhum. A quinta pergunta: o que a ceia do Senhor celebra? A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas o que ressuscitou. Amém. Então a ceia celebra a morte, mas também celebra a vitória de Cristo na cruz, a ressurreição dele por todos nós.
Então, como eu falei, ela não é tão extensa, e eu dei uma resumida, mas seria isso, irmãos. Eu queria que os irmãos devem entender o propósito da ceia, que seria a segunda ordenança de Cristo para a nossa vida. Que a gente possa todos os dias, irmãos. É porque eu faço isso, como eu falei para os irmãos, a gente não tem um poder mágico que faz nós, muitas vezes, ser perfeitos. Todos nós pecamos. Mas a diferença é que nós devemos reconhecer que somos pecadores e buscar a misericórdia do Senhor. Buscar entender que muitas vezes o pecado nos afasta de Cristo. E assim, irmãos, nós buscando entender isso, com certeza nós vamos tomar a ceia do Senhor dignamente. Vamos estar celebrando a morte de Cristo na cruz como forma de amor, gratidão e também vamos em comunhão entre todos. Comunhão entre os irmãos, como nós estamos hoje. Eu creio que isso, para mim, é uma comunhão. Vocês saíram do lar, da casa de vocês e vieram aprender mais de Jesus em comunhão, num todo, respeitando cada um. E eu vejo, irmãos, que aqui é uma igreja que tem comunhão com o outro, uma igreja que respeita um ao outro. Eu vejo até aqui, irmãos, que todos têm um amor um pelo outro. Muitas vezes é visto até um jeito de se cumprimentar. Na maioria, a gente se cumprimenta e se abraça. E isso é demonstração de comunhão e amor pelo outro. Muitas vezes tem lugares que mal a pena a gente ver que alguém ergue a mão. Não tem coragem, muitas vezes, nem de dar uma paz do Senhor. E isso se torna uma falta de comunhão. E como eu vou participar da ceia sem comunhão com o meu próximo? Né? Eu pedi que todos coloquem de pé, irmãos. Vamos estar agradecendo a Deus mais uma vez por o que Deus falou conosco hoje, que a gente pôde entender, que a gente pôde aprender do Senhor, né? E pedir para que Deus nos ensine ainda mais, para que a gente possa entender o propósito dele em nossas vidas. Sabemos que Deus tem um propósito para cada um aqui. Talvez o seu não seja como o meu propósito não seja como o seu propósito, mas Deus tem esse propósito para cada um aqui, né? Então, podemos agradecer? Senhor, soberano Deus, obrigado, Pai, pelo teu povo que está aqui, está aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Obrigado por cada um sair do seu lar, Senhor, está disposto a aprender mais de ti, Senhor. Buscar mais a tua presença, buscar aprender mais, Senhor, sobre o reino do céu, buscar entender o propósito que o Senhor tem em nossas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor venha derramar ainda mais sabedoria do céu sobre os teus filhos, derramar mais entendimento e unção, Senhor. Que possa pessoas, que possa homens e mulheres aqui se levantar, Senhor, capacitados por Ti para pregar a Tua palavra, para falar do Teu Evangelho, para levar o Teu Evangelho ainda quem não aceitou ou que ainda não conhece o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós temos aqui um povo que busca a Tua face, Senhor, um povo que Te adora em espírito e verdade, Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor, abençoe o nosso retorno, abençoe o lar dos Seus irmãos e a vida dos Seus irmãos, Senhor. Continua conosco, meu Pai, nos dá, Senhor, um resto muito abençoado, Senhor, uma semana abençoada. Abençoa cada filho teu aqui e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.